Pronto, então vamos começar. Primeiro, o link dessa plataforma, né? Essa é uma plataforma que eu criei, então eu estou lancei semana passada para algumas pessoas, estou lançando mais nessa semana mesmo. E aí é uma plataforma que é para profissionais de saúde mental, e nela a gente pode fazer avaliação diagnóstica, conceitualização de caso, seja na terapia cognitiva, seja na terapia do esquema, diagnóstico diferencial, e fazendo tudo isso bem feito, acaba sendo um apoio ao planejamento terapêutico para profissionais, para estudantes também, e aí vocês acessam a plataforma por esse link que eu enviei. E aqui tem os recursos da plataforma, né? Tem critérios para mais de 50 transtornos, então tem listado os critérios, e aí vocês vão ver na prática como fazer, né, pensando no caso de um paciente e olhando os critérios e vendo se o paciente preenche ou não aqueles critérios. E aí a gente não precisa pegar o livro do DSM, né, enorme, e aí procurar os critérios e fazer a continha na mão, né, ver quantos critérios o paciente preenche, porque a plataforma já calcula tudo. Aí tem escalas psicométricas integradas também. No momento, a gente tem 10 escalas que pode ser respondida na sessão ou então enviada por e-mail do paciente. E o cálculo da escala é feito na hora, né, automático. A conceitualização, como eu falei, né, de Beck, de Young. Eu me preocupei bastante com o registro sociocultural, né? Então, capturar determinantes sociais, dados culturais, que são fundamentais para compreender o sofrimento psíquico e a gente não pode ignorar. E aí a plataforma gera relatórios personalizáveis, que vocês vão ver dessa paciente fictícia. E ainda tem o recurso do prontuário eletrônico, que vocês podem registrar as evoluções, as anotações, o histórico clínico do paciente. É seguro, né, os dados e organizado, vocês podem ter tudo do paciente ali organizado e sempre acessível, né? Então, vamos para o caso clínico de fato, né, de hoje, que é um caso clínico de TEPT complexo, e aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo, como se fosse a paciente chegando na primeira sessão, e as queixas que ela trouxe, né, e depois a gente pensando, né, qual o diagnóstico, pensando em dados para formar a conceitualização de caso dela, diagnóstico diferencial, e ao longo da apresentação a gente vai caminhando por isso. Então, na plataforma tem assim, escrito, né, caso de demonstração disponível. Explore o caso fictício MOL, com avaliação de TEPT, depressão, escalas e conceitualizações clínicas completas, criado automaticamente para que você conheça e antes de cadastrar seus pacientes, né? Então, aí você vai clicar, né? Acessar casos de demonstração. Esse é o perfil de todo paciente dentro da plataforma, né? Então, tem os dados pessoais do paciente e tem a parte de registro documental que exigida pelo CFP, né? O registro documental em si engloba o prontuário psicológico, que o paciente tem direito, né? Se ele pedir o prontuário psicológico, ele tem direito, então a gente tem que fazer as evoluções, seja a cada sessão, ou seja por um período determinado. Tem o histórico das avaliações que você fez na plataforma, tem os relatórios que a própria plataforma gerou, e tem também o recurso das conceitualizações geradas pela IA, que vocês vão ver também que é um recurso possível, mas com cautela, porque aí não está baseado no nosso raciocínio clínico totalmente, né? Tem a intervenção da IA que eu treinei, né, com dados, né, com referências, mas ainda assim a gente tem que checar, né, tudo que é sugerido. E tem também a evolução por escala, né? Então,
Aqui só tem a avaliação, por exemplo, do dia 22 de abril, feita com a paciente. E aí tem as escalas que foram respondidas. Mas, no caso dos nossos pacientes, à medida em que eles forem respondendo, né, então, daqui a 2 meses eu faço outra escala com ele. E aí vai ter aqui o histórico, que a gente vai poder visivelmente analisar se está diminuindo os sintomas, né, do PCL, por exemplo, que é de TEPT, ou de depressão, ou de ansiedade, ou de qualquer outra escala que a gente administrar. E aí aqui depois tem um resumo clínico. Então, primeiro, como eu falei, vamos pensar que a paciente está chegando, né, no nosso consultório, então a gente vai acessar o prontuário dela. Então, vou clicar aqui, né, registro documental, prontuário psicológico, acessar prontuário. Aqui, o CFP pede que a gente tenha a identificação do paciente, avaliação da demanda e plano de trabalho, e depois a evolução de trabalho e procedimentos. Então, tá bem completinho aqui, e se vocês se cadastrarem na plataforma, vocês podem colocar os dados dos pacientes de vocês. Eu vou passar para a primeira sessão, que está aqui, né, número 1, a primeira sessão foi 20 de janeiro de 2026, horário 9 horas, o estado da paciente estável. Então, vou clicar aqui na setinha, e aí tem o registro de atendimento do trabalho realizado e dos procedimentos utilizados. Esse registro de atendimento é a evolução do paciente. Então, isso daqui é o que o paciente tem direito a ter acesso, né, do prontuário psicológico dele. Com relação às nossas anotações, aí está aqui embaixo, né, anotações de sessão uso interno. A gente pode ter várias anotações do paciente e não precisa compartilhar com ele. Então, nossas hipóteses diagnósticas, que ainda não foi falado na sessão, a gente não coloca no prontuário. Falas, a gente evita colocar falas, né, entre aspas, do paciente. Então, tem que ficar atento a tudo isso. Então, vamos lá. A primeira sessão foi uma sessão... deixa eu tentar aumentar aqui também, que a Lucineia, né, falou que pequeno. Acho que assim fica melhor, né? Então, a sessão inicial, né? Anamnese realizada. Então, sessão inicial de avaliação clínica. Foi realizada a anamnese, foi investigado o que? O contexto familiar de origem, o histórico relacional, o evento precipitante, que foi contado sem detalhes. Isso daqui é muito importante. Se a gente sabe que o paciente foi encaminhado para a gente com algum histórico de trauma, ou mesmo que não seja, a gente já supõe que possa ter trauma envolvido, porque a gente não conhece o paciente. Então, a gente evita que o paciente conte detalhes de dores muito profundas, né, de coisas que marcaram muito ele na primeira sessão, porque isso pode desestabilizar o paciente, ele pode entrar em contato com um conteúdo traumático que ele não está preparado para elaborar, e a gente só está conhecendo o paciente, né? A gente não conhece, por exemplo, qual que é a janela de tolerância do paciente, né? Que é o quanto o paciente consegue se regular, né? Não estando tão hipoativado, nem tão hiperativado, né? Ele não está nem numa fase muito ativada, nem numa fase pouco ativado emocionalmente, né? A janela de tolerância, ele está no meio termo, e isso é muito pessoal. Cada paciente vai possuir a sua janela de tolerância, né? Porque tem a ver com temperamento, personalidade, e eu só vou saber qual é a janela de tolerância do paciente conhecendo o paciente. Eu não conheço na primeira sessão, né? Então, sempre que a gente está lidando com trauma ou suspeita de trauma, a gente evita detalhes, né? Eu lembro de uma paciente minha que ela pausou a terapia comigo porque ela mudou para outra cidade, e aí, nessa outra cidade, ela resolveu fazer terapia presencial.
E aí ela disse que na primeira sessão a terapeuta deixou ela contar todo o trauma dela e tudo o que acabou acontecendo depois do trauma, né? O trauma tinha acontecido há 10 anos atrás e ainda hoje impacta muito a vida dela. E aí ela falou que ficou super mal durante 2 semanas e ficou pensando, a primeira sessão com a Tânia não foi assim, né? Ela me explicou que eu só falaria do trauma quando eu estivesse preparada, que eu não precisava falar em detalhes. Mesmo que o paciente queira, a gente fala, vai ter um momento para a gente falar de detalhes. O paciente pode se sentir invalidado, né? Porque às vezes ele quer contar ou ele acha que tem que contar, e aí a gente diz para ele, né, que a gente quer muito, né, saber o que se passa com ele, as dores dele, mas que tem um momento certo para isso, né? Então, o evento precipitante foi contado sem detalhes, a sintomatologia atual foi analisada, né, e o funcionamento geral da paciente. Como que ela se apresentou? Com humor deprimido, expressão afetiva restrita, pensamentos intrusivos diários, pesadelos 4 a 5 vezes por semana, hipervigilância constante e evitação de múltiplos estímulos. Então, com essas informações aqui, a gente já vai lançando hipóteses diagnósticas, né? Então, humor deprimido, eu já anoto depressão, né, em um ponto de interrogação. Será que a paciente tem depressão, né? Pensamentos intrusivos, né? Eu posso pensar em toque, posso pensar em TEPT, né? Então, também já anoto. Pesadelos 4 a 5 vezes por semana. Sempre que tem pesadelo, a gente coloca o pontinho de interrogação de trauma, né? Será que tem algum trauma envolvido? Então, pode ser TEPT, ou pode ser transtorno do pesadelo também, ou a comorbidade dos dois. Hipervigilância constante e evitação de múltiplos estímulos. Também a gente pensa em TEPT, né? No caso dessa paciente, já foi feita a psicoeducação sobre TEPT, sintomas apresentados como resposta esperada a vivências extremas, então os sintomas foram normalizados, né, que os sintomas que ela estava experimentando vinham de reações normais a respostas a vivências extremas. A paciente demonstrou compreensão e motivação para o processo e foram administradas algumas escalas. Então, foi administrado o PCL-5 e deu 47, que quer dizer um TEPT grave. A escala PHQ-9, que avalia depressão, foi 17. Então, quer dizer uma depressão moderadamente grave. E H de 7, que avalia ansiedade, foi 13, então uma ansiedade moderada. O contrato terapêutico foi estabelecido, frequência semanal de 50 minutos. Aqui tem um pouco, eu deveria ter lido aqui, que vem a avaliação da demanda, né? Ela buscou atendimento após o encaminhamento do médico de família. A queixa principal eram pesadelos recorrentes com cena de violência, irritabilidade intensa, dificuldades de concentração, humor deprimido persistente, com início há aproximadamente 8 meses, após o episódio de violência doméstica grave que precipitou a separação conjugal. Então, aqui a gente já viu o evento potencialmente traumático. Relata também dificuldade de confiar nas pessoas, sensação de entorpecimento emocional e culpa intensa em relação ao desempenho como mãe. Histórico de violência doméstica testemunhada na infância, cometida pelo pai contra a mãe, pai alcoolista, relacionamento abusivo de 11 anos e processo judicial em curso contra o ex-marido. Os objetivos do trabalho, né? Redução dos sintomas de TEPT, pesadelos, flashbacks, hipervigilância, evitação, tratamento integrado do episódio depressivo maior comórbido, reestruturação de crenças nucleares, desenvolvimento de estratégias de regulação emocional. Eu vou até falar dos objetivos depois que a gente elencar as hipóteses diagnósticas, né? E a gente pensa nos objetivos do trabalho. Aqui é porque
já está tudo preenchidinho, né? E aqui, vocês podem ver que para uma primeira sessão foi muita coisa, não quer dizer que isso seria uma sessão real, né? Numa sessão real não daria para a gente fazer todas essas escalas e, de repente, coletar tanta informação assim. Mas o pouco que a gente coleta, a gente já pode fazer a psicoeducação sobre o TEPT baseado em hipótese diagnóstica, né? Então, eu tenho a hipótese de que você tenha TEPT por tais e tais sintomas que você relatou, e aí eu vou e explico, normalizo os sintomas, né? Porque geralmente o paciente já está ali se sentindo culpado por se sentindo fraco, né? Achando que só ele passa por aquilo. E se eu normalizo já na primeira sessão os sintomas que ele está apresentando, como reações comuns a um evento traumático extremo, ele já se sente um pouco mais aliviado. Isso associado a você não vai precisar falar sobre o trauma em detalhes agora. A gente está na primeira fase do tratamento, está se conhecendo ainda, nem é adequado que isso aconteça. A gente vai explicando tudo isso. Aí vamos para a segunda sessão. Na segunda sessão, que também não seria, aqui está como se fosse um protocolo, né? Mas aqui não seria uma segunda sessão, não necessariamente daria para fazer tudo isso numa segunda sessão. O paciente relatou pesadelo intenso na noite anterior, apresentou-se mais tensa e com choro espontâneo ao início da sessão. Teve um aprofundamento da história de vida, onde revelou a infância com pai alcoolista, mãe deprimida, padrão relacional de responsabilização excessiva e autossuficiência. Aí o terapeuta fez psicoeducação sobre o ciclo de manutenção do TEPT, explicando para ela como que a evitação é protetora no curto prazo e impede o processamento e acaba perpetuando os sintomas no longo prazo. Aí a paciente conectou o mecanismo à própria experiência de forma espontânea e o diário de pensamento como ferramenta, né? Por assim. Então, de pensar um espaçamento maior, né? Aí anotações da sessão, que é de uso interno do psicólogo, né? Primeira vez que chorou na sessão, momento importante de contato com a criança vulnerável. Aqui eu coloquei criança vulnerável, que é uma linguagem da terapia do esquema, que é uma abordagem que eu sigo, né? Mantive presença e validação sem interpretar ainda. Então, às vezes a gente percebe modos, né? Percebe o funcionamento do paciente e tem uma ânsia de sair interpretando, né? Sair explicando para o paciente o que significa aquilo, né? Como se, às vezes, até por ego do terapeuta, né? De, nossa, então eu sei o que você tem, eu estou aqui te falando. Nas primeiras sessões não é o momento para isso, né? A gente anota, né? Mantém nota disso, até porque a gente vai checando com o tempo, né? Fala espontânea significativa ao compreender o ciclo de evitação. Aí aqui é o momento para a gente colocar as aspas do paciente, né? Não no registro da evolução, porque no registro da evolução o paciente pode ter acesso judicialmente se o prontuário for pedido, né? Mais pessoas podem ter acesso, então a gente evita colocar literalmente para proteger o sigilo do paciente, né? Mas nas anotações da sessão de uso interno, que vão ficar só com o terapeuta, a gente pode colocar. Então, eu evito tudo o que me lembra ele, porque parece que fica mais suportável, mas os pesadelos não param. Então, vocês veem que ela reclama muito dos pesadelos, né? Boa consciência do padrão, ainda que sem integração emocional plena. Diário de pensamentos introduzido com cuidado. Paciente tem tendência ao perfeccionismo e pode se autocriticar se não fizer certo. Tudo isso a gente tem que estar
atento, né, quando a gente vai propor uma tarefa de casa, quando vai propor uma técnica, né, a gente tem que estar atento às nuances ali do paciente, né, reforçado que qualquer tentativa já é válida. E aí a gente vai para a terceira sessão. Vocês podem interromper, tá, gente? Não sei se alguém está falando alguma coisa no chat, que o chat não está aparecendo para mim. Mas acho que não, né? Pode interromper, seja levantando a mão ou então colocando a dúvida no chat. Então, sessão 3, né? A paciente trouxe o diário de pensamentos com 3 registros. Paciente Celi, né? Paciente que você passa o registro, ela preenche. Episódios de irritabilidade com os filhos, com pensamentos automáticos autopunitivos e catastróficos sobre o desempenho materno. Então, se culpando, né, e se autopunindo. Aí aqui já foi introduzida a reestruturação cognitiva, né, com os registros. Então, avaliação de evidências a favor e contra, identificação de distorções cognitivas, catastrofização, leitura mental, supergeneralização. O paciente verbalizou que identificar pensamentos distorcidos não elimina automaticamente a experiência emocional. Reconhecimento relevante para a psicoeducação futura. Introdução ao conceito de crenças nucleares, de indignidade e também do esquema de defectividade. Técnica de regulação autonômica, respiração diafragmática, praticada na sessão. Paciente relatou redução parcial da ansiedade. E aí aqui tem as anotações do uso interno do psicólogo, né? Momento significativo na terceira sessão. O paciente ficou em silêncio longo após a nomeação da crença nuclear. Primeiro contato mais profundo com a criança vulnerável. O modo criança vulnerável são partes que os adultos têm, né? Então, é como se a gente tivesse partes que na terapia do esquema a gente chama de modos, né? Então, quando ele entra em contato com a criança vulnerável, ele está entrando em contato com sentimentos muito similares a sentimentos, emoções, pensamentos que ele tinha quando ele era criança e as necessidades emocionais dele não estavam sendo atendidas. Então, não dissociou, e aí a gente coloca nas anotações também lembretes, né, para a gente. Manter ritmo cuidadoso, não apressar o processamento emocional, pensamentos automáticos registrados no diário, episódios de irritabilidade com os filhos, sou uma péssima mãe, estou destruindo eles. E aí outro modo, né, da terapia do esquema, né, que é o pai punitivo, que é quando a gente internaliza se a gente teve pai ou mãe, né, que eram punitivos, que eram ou hipercríticos, hiperdemandantes, a gente vai, internaliza, e esse modo é ativado e a gente, né, acaba agindo com a gente mesmo como os nossos pais agiam com a gente, né? Então, ela acaba entrando nesse modo pai punitivo porque o pai era punitivo com ela e ela internalizou esse modo e acaba se punindo, né? Então, modo pai punitivo muito ativo nos registros sobre a maternidade. Fala que sintetiza o padrão de dissociação afeto-cognição. Eu sei que não é verdade, mas eu continuo sentindo. O que é um clássico da gente ouvir dos pacientes, né? Então, às vezes não, né? Muitas vezes eles entendem racionalmente, mas emocionalmente eles não conseguem mudar o que eles estão sentindo. Importante para a psicoeducação futura sobre integração emocional. E aí vamos para a quarta sessão. Na quarta sessão, o paciente relatou semana difícil, porque teve contato indireto com o ex-cônjuge via processo judicial, o que reativou a hipervigilância e flashbacks por 2 dias. Então, flashbacks da agressão que ela sofreu do ex-marido, né? Flashbacks é quando a revivescência do evento traumático é tão forte que
o paciente acha que está acontecendo novamente. Então, não é só lembrar do evento traumático, né? É vivenciar como se estivesse acontecendo novamente. Manteve o funcionamento no trabalho, apesar disso. Processamento do episódio com registro de pensamentos. Então, a identificação de pensamentos automáticos catastróficos ligados ao processo de guarda e a capacidade de autodefesa. Ativação de crenças nucleares de vulnerabilidade. Emoções associadas. Terror, raiva, desamparo. Introdução à técnica da linha do tempo do trauma. Construção de uma narrativa cronológica com distanciamento temporal. Distinção entre o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Essa técnica da linha do tempo do trauma é uma técnica da terapia de exposição narrativa, que a gente faz somente quando a gente está no processo de realmente expor o paciente às memórias do trauma, né? E é uma narrativa cronológica com distanciamento temporal, onde a gente pede para o paciente relatar tanto episódios positivos quanto episódios negativos da vida dele. E aí, entre esses episódios, tem o trauma ali. Então, o paciente acaba ganhando esse distanciamento temporal, né? E essa distinção, o que aconteceu está no passado e tem o que está acontecendo agora, né? A paciente nomeou 2 eventos-chave: agressão grave há 8 meses e humilhações verbais repetidas nos 4 anos finais do casamento. Exploração de recursos de enfrentamento. Trabalho, vínculo com os filhos e a própria terapia foram identificados como âncoras, porque na conceitualização é muito importante a gente identificar também fatores protetores e, e nomear isso para o paciente, né? Aí as anotações de uso interno da seção 4. O processo judicial é fator de manutenção relevante, contato forçado e periódico com o agressor impede estabilização plena. Avaliar se seria útil articular com assistência jurídica de suporte à vítima. Pensamentos automáticos identificados no registro. Ele vai conseguir pegar as crianças, não vou conseguir me defender. Crença nuclear de vulnerabilidade ativada. Sou fraca, não consigo me proteger. Crença intermediária derivada. Se eu me mostrar vulnerável, ele vai ganhar. Padrão de vulnerabilidade percebida muito presente nesse eixo. A linha do tempo do trauma iniciada com cuidado, o paciente conseguiu nomear eventos sem dissociação severa. Progresso significativo em 4 semanas. Lembrando que aqui, 4 semanas, mas no nosso consultório real, isso daqui pode ser em 8 semanas ou mais tempo, depende de cada paciente, e na terapia do trauma a gente faz no ritmo do paciente. O próximo passo da avaliação diagnóstica da conceitualização, né? Então, aqui já estou a ter sessão, já conheço, né, 4 sessões de conceitualização, e a conceitualização ela é dinâmica, né? A gente não precisa. Ah, não, só fazer a conceitualização tudo do
Tânia, tá ouvindo? Oi, desculpa, caiu a internet aqui. Ah, é isso que eu ia falar para você. E tava falhando bastante também. Estava falhando? Bastante antes. Para muita gente aqui no chat, aqui tem muita gente falando. Eu não consegui ler o chat. Ah, tá ali, para mim tá falhando bastante. Vamos ver se agora melhora. Eu mudei também a internet, né, a rede. Vamos voltar aqui então. Qual seria o passo, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá. Qual seria o próximo passo? Então, a gente, né, já está ali na quarta sessão com o paciente, eu já posso começar a ter as hipóteses diagnósticas um pouco mais bem fundamentadas, né, ter a conceitualização mais bem formulada ali, mas eu não preciso me preocupar em preencher todos os campos da conceitualização, nem já dar logo de cara o diagnóstico, né? Isso a gente vai fazendo com uma avaliação bem criteriosa e aos poucos, né? Se eu estou percebendo ali que eu estou com dúvida se o paciente tem algum diagnóstico, eu vou lá nos sintomas, né, que ele apresenta e checo, né, se ele tem aqueles sintomas, se eu não investiguei alguma coisa, eu anoto para poder investigar na próxima sessão. Então, vamos ver aqui a avaliação dessa paciente. Aqui é o que a plataforma permite fazer, né? Permite fazer o diagnóstico diferencial, então, onde tem listado os sintomas dos transtornos, e a gente, pensando no paciente, vai marcando se ele tem ou não. Tem as escalas validadas, né? São 10 escalas por enquanto, e aí você pode enviar diretamente ao paciente, ou então responder com ele na sessão. E tem a conceitualização da terapia cognitiva ou da terapia do esquema. Você pode escolher qual fazer. Tem gente que gosta de fazer as duas, eu sou dessas. Então, vamos primeiro para o diagnóstico diferencial. Aqui tem listados, né, mais de 50 transtornos. Só que eu, vendo, né, o histórico do paciente, né, nessas 4 sessões, eu já suponho que a principal hipótese diagnóstica para ele seria o TEPT, né, de acordo com os sintomas que ele relatou. Então, eu vou vir aqui dentro da página do paciente, né, tem os critérios do transtorno de estresse pós-traumático. Aí eu vou por critério e o sistema já calcula automaticamente aqui, né? Então, o critério A, eu preciso ter no mínimo né, para ser o critério atingido. Então, já está verdinho aqui porque ela teve o critério A1, né? Então, qual é o critério A do TEPT? A pessoa precisa ser exposta a um evento extremamente ameaçador ou horrorizante e vivenciar diretamente o evento extremamente ameaçador ou horrorizante. No caso, ela vivenciou, que foi a violência doméstica sofrida há 8 meses. Então, aqui já preencheu, né? Ela pode também testemunhar o evento pessoalmente, ocorrendo com outras pessoas. No caso, no histórico de vida dela, ela testemunhou com a mãe dela, né? Sendo agredida pelo pai. Então, mas como eu estou pensando só em um evento, né, eu vou marcar só o primeiro, que foi o que ela vivenciou diretamente. Tomar conhecimento do evento extremamente ameaçador ocorrido com familiar ou pessoa próxima, não é o caso, né, mas só estou lendo para vocês, quem não está familiarizado, né, com os sintomas.
exposição repetida ou extrema a aspectos aversivos de eventos ameaçadores ou horrorizantes. Aqui inclui, por exemplo, profissionais de saúde mental que trabalham com trauma. Então, se você atende muitos pacientes com trauma e é exposto a detalhes aversivos, né, dos eventos traumáticos que eles trazem, isso pode ter uma traumatização secundária, né, um TEPT secundário, né, e que a gente chama de traumatização vicária, né? Então a gente tem que ficar muito atento ao autocuidado, né, a todo um planejamento para que a nossa vida seja uma vida boa de ser vivida, né, que a gente não atenda tantos pacientes graves ao mesmo tempo, e cada um ali vai tentando, né, do seu jeito e de acordo com as condições, ajustar melhor para que o conteúdo traumático não afete tanto a sua própria vida, né? O critério B é o critério da reexperiência. Então, tem que ter tem que ter um no mínimo, né? A paciente tem 4. Então, imagens intrusivas e vívidas do evento, experienciadas como se estivessem ocorrendo no presente. Ela tem isso, né? Tanto que relatou flashback, né, do evento traumático, pesadelos intrusivos com conteúdo relacionado ao evento, vivenciados com angústia no presente. Então, ela tem também, né? Uma das principais queixas dela tem pesadelo de 4 a 5 vezes por semana. Flashbacks dissociativos, né? O indivíduo age ou sente como se o evento estivesse ocorrendo novamente, né? Ocorrendo agora. Então, nesses flashbacks, né, a pessoa perde temporariamente o contato com o presente e revive mesmo o trauma, né? Podem variar de breves intrusões à perda prolongada do contato com a realidade atual. E isso pode acontecer dentro da sessão, a gente tem que estar muito atento a isso também. Angústia intensa ao entrar em contato com lembranças internas ou externas do evento, experienciada como parte da situação original. É um sofrimento psicológico marcado ao ser exposto a situações, pessoas, cheiros, sons e outros estímulos. Reações fisiológicas intensas ao entrar em contato com a lembrança do evento. Aí essa, ela não marcou. Não tem taquicardia, sudorese, tremor, tensão muscular, quando lembra do evento. Aqui já calculou que o critério B está presente, né? O critério C é o critério da evitação, né? Então, evitação deliberada de pensamentos, sentimentos ou situações externas que funcionam como lembranças do evento. Então, a evitação interna, esforços para não lembrar, né? Para evitar pensar, para não ter memórias, não ter sentimentos dolorosos relacionados ao evento. E evitação externa também, afastamento de pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos ou situações que despertem lembrança do evento. Então, a vida da pessoa vai ficando muito limitada, porque muitas associações vão sendo feitas e cada vez mais o evento vai sendo associado àquilo. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que o evento aconteceu há muito tempo, e aconteceu em abril. Então, abril é um mês super delicado para ela. E a gente costuma falar, né, na literatura sobre aniversário do evento traumático, porque os pacientes lembram desse aniversário, né, e têm medo de como eles vão se sentir no dia mesmo, né, do evento, né, que aconteceu o evento, e acaba sendo um mês difícil para eles. A gente tem que estar atento à data também, né? Em que data que esse evento aconteceu, né? Foi em que mês, em que dia, e dar apoio para o paciente nesse período. Então, ela estava relatando que esse mês tem sido particularmente difícil, né? E mesmo, né, passando tanto tempo, ela ainda tem esse medo, né? Apesar de ter sido um dia que já passou, né? Apesar de ter sido um dia em que ela não lembrou, ela trabalhou no dia também para poder focar no trabalho. Ela disse que no dia seguinte ela ficou mais mexida e chorou,
e chorou principalmente por perceber o quanto a vida dela é afetada por isso, né? Porque 10 anos é muito tempo. Mas o que eu queria falar aqui exatamente é dessa associação, né, que quem tem TEPT faz. E abril ficou para ela como se fosse um mês ruim, né? Então ela está planejando ter filho, ela não quer que o filho nasça em abril, né? Porque ela não quer que ter essa frase, né? Ah, eu ressignifiquei o mês de abril porque meu filho nasceu. Ela quer evitar qualquer associação do filho com esse mês que é um mês que traz muitas lembranças ruins para ela. Então, uma evitação ativa, né? Para evitar esforços para evitar pensamentos, memórias, né? Sentimentos, porque ela já sabe que vai fazer a associação, né? E a gente tem que respeitar isso também, né? Não é porque o tratamento para TEPT é a exposição que eu vou expor o paciente a tudo que ele tem medo e falar assim, não, você não tem problema nenhum você ter filho em abril, né? O paciente também sabe dele, né? Ele sabe o quão é ruim o mês de abril para ele. Então, ele tem que ter controle sobre em que mês ela quer ter o filho, né? Se ela está planejando, ela pode ter controle e tudo bem não ser em abril, né? Percepção persistente de ameaça atual elevada. Hipervigilância, então um estado de alerta excessivo e contínuo ao ambiente. A pessoa permanece em estado de escaneamento constante do entorno, em busca de sinais de perigo, tem dificuldade de relaxar, de sentir-se segura, né, em situações neutras, resposta de sobressalto exagerada a estímulos inesperados. Então, se assusta facilmente, né, então dá um pulo, grita, né, tem uma resposta de luta e fuga mais exacerbada diante de barulhos, de toques inesperados, né, ou de qualquer surpresa sensorial. E o critério que precisa ter no TEPT, é que os sintomas perduram por pelo menos várias semanas após o evento. Na CID-11, ele fala em várias semanas. No DSM-5, já fala em um mês. Os sintomas têm que ser acima de um mês. O critério F, né, tem que ter um prejuízo funcional, né, então os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento, então causa, né, aqui está até desmarcado, mas no caso dessa paciente, com certeza causa prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, profissional, ou em outras áreas importantes, né, de acordo com o relato dela. Então aqui eu avaliei o TEPT, está aqui como avaliado, e preencheu todos os critérios, né? Então, o critério A, 1 de 1, ok. 4 de 1, então, ok. 2 de 1, 1 de 1, tem 2 de 1 no mínimo, né? Então, preencheu os critérios para TECT. Mas eu preciso avaliar outros transtornos também. Pelo que ela está trazendo, a gente tem a irritabilidade, né? Tem a dificuldade na relação interpessoal. Então, tem o histórico, né, de presenciar a violência, né, dos pais. Então, eu vou também investigar o TEPT complexo. O TEPT complexo não tem no DSM-5, só tem na CID-11. E aí, o que é o TEPT complexo, né? É um transtorno que se desenvolve após a exposição a um evento ou a uma série de eventos de natureza extremamente ameaçadora, das quais a fuga é difícil ou impossível. Então, aqui ele lista exemplos bem extremos, né? Tortura, escravidão, violência doméstica prolongada, que é o caso dela, né? Abuso sexual na infância, inclui os sintomas do TEPT, mais 3 domínios de perturbação da organização do self. Então, o TEPT-C inclui os sintomas do TEPT, mais 3 domínios, que vocês vão ver qual é.
Aqui a gente já sabe que ela preenche para TEPT, só tem uma mudança na CID-11. Não tem o critério de alterações negativas na cognição e no humor, que tem no DSM-5, mas os outros são semelhantes, né? Então, exposição a trauma prolongado, exposição a eventos extremamente ameaçadores, né, dos quais a fuga era difícil ou impossível, trauma prolongado ou repetitivo, do qual a fuga era difícil ou impossível, e aí tem os exemplos. O critério 2, reexperiência do trauma, e o critério 3, evitação. E aí a gente entra no que diferencia o TEPT comum do TEPT complexo, que são os critérios 4, 5 e 6. Não, na verdade, são os critérios 5, 6 e 7. Aqui, percepção de ameaça atual ainda é critério do TEPT comum, né, que é hipervigilância excessiva ao ambiente, resposta de sobressalto exagerada, de levar susto facilmente, né. E aí, vamos para o critério 5, que esse só tem no TEPT complexo, que é perturbação da organização do self, desregulação emocional, né, desregulação afetiva. Então, hipersensibilidade emocional, reações emocionais intensas e difíceis de controlar, explosões emocionais, raiva intensa, choro incontrolável. Então, ela relatou, né, explosões de raiva intensa, irritabilidade, né, com os filhos. Então, aqui, positivo, né, para esse critério. Dificuldade de retornar ao estado basal após ativação emocional. Também preencheu aqui, pensando numa paciente fictícia, né? Entorpecimento emocional persistente ou anestesia emocional. Também marcou aqui, né? Incapacidade de sentir emoções. É como se o paciente se sentisse morto por dentro, né? Ele não sente nem emoções positivas, nem negativas. Aqui, nessa parte de desregulação afetiva, precisa ter um no mínimo. Aqui, no caso fictício, ela apresentou 3, né? Aí vem o critério 6, que é autopercepção negativa de si, né? Uma visão negativa persistente de si mesmo. Ela apresentou 2 e precisava apresentar 1 para preencher esse critério aqui, né? Então, ó, sentimentos persistentes de vergonha, culpa ou fracasso relacionados ao evento traumático. Então, ela chegou a relatar nas sessões vergonha não, culpa, né, fracasso, sentir-se permanentemente danificado, diminuído ou sem valor. Então, chegou a relatar crenças de que ela não tem valor, né, de indignidade, e sentir-se diferente, isolado ou estranho em relação a outras pessoas. Aí aqui coloquei como não, né? Mas preencheu esse critério 6. Aí o critério 7, perturbações nos relacionamentos, que ela também relatou, né? Então, dificuldade persistente em estabelecer e manter relacionamentos próximos, tendência ao isolamento, dificuldade de confiar nos outros, dificuldade em sentir-se proximidade com os outros, desengajamento de relacionamentos, então, evita mesmo relacionamentos, né? Não quer se relacionar mais com ninguém. Evitação de relacionamentos para prevenir humilhação ou traições futuras. Também vou até marcar aqui que é o caso dela. O critério 8, prejuízo funcional, então sofrimento clinicamente significativo causado pelos sintomas e prejuízo no funcionamento pessoal, familiar, social, educacional, profissional ou em outras áreas. Então, vocês veem que está verdinho aqui, quer dizer que preenche esse critério. Ó, se eu desclicar aqui, vai ficar cinza, então quer dizer que não preenche. Ficou verde, quer dizer que preenche. Então, ela deu positivo também, né, para a hipótese de diagnóstica de TEPT complexo. Só que como o TEPT complexo inclui o TEPT, eu não vou dar o diagnóstico de TEPT e de TEPT complexo, ou é um ou outro.
Então, isso é importante no diagnóstico. Eu não posso falar que meu paciente tem TEPT e TEPT-C. Se ele tem TEPT-C, ele tem só TEPT-C. Aí aqui, quando a gente for gerar as hipóteses, vocês vão ver que o sistema já vai excluir naturalmente o TEPT comum e vai considerar só TEPT-C, já que o paciente apresenta os dois. Mas é importante também a gente avaliar, será que é TEPT-C ou é transtorno da personalidade borderline? Porque e essa irritabilidade toda, essa visão de self, né, negativa, será que não está ali compatível, né, com transtorno da personalidade borderline? E aí a gente vai precisar avaliar. Então aqui tem os critérios para personalidade borderline. Esforços intensos para evitar abandono real ou presumido. Então, marcou ok. Vínculos intensos e instáveis, com oscilação entre idealização e desvalorização. Então, vocês veem que aqui tem essa oscilação, né? No TEPT complexo não tem uma oscilação, geralmente é uma evitação de vínculos, não tem essa idealização e aí aquele apego ansioso e só a pessoa é importante na vida e depois desvaloriza totalmente, é a pior pessoa do mundo, não tem essa coisa da instabilidade no TEPT complexo. Então, no caso dessa paciente, né, colocamos que não. Alteração persistente da identidade com autoimagem ou senso de si instáveis. Também no TEPT complexo não tem essa instabilidade no senso de si. Geralmente a pessoa se vê constantemente como negativa, ela vai estar sempre se autoavaliando como uma pessoa ruim, como com características negativas. Já no transtorno da personalidade borderline, tem essa alteração persistente da identidade. Então, às vezes, ela vai se achar o máximo e às vezes vai se achar, né, um lixo. Então, tem mudanças muito abruptas de objetivos, de valores, de planos de vida, de vínculos, de projetos. Impulsividade em pelo menos duas áreas com potencial de prejuízo. Exemplos incluem gastos arriscados, sexualidade sem proteção, uso de substâncias, direção imprudente e compulsão alimentar. Então, aqui, no caso, a paciente também não apresenta, né? Comportamentos, gestos ou ameaças suicidas recorrentes ou automutilação. No caso do TEPT complexo, pode haver ideação suicida, pode haver até automutilação, mas essa característica de ser recorrente, né, de ter as ameaças recorrentes, não é muito comum no TEPT complexo. Se tem, acaba a gente diagnosticando uma comorbidade com transtorno da personalidade borderline, porque não é específico do TEPT complexo essas ameaças de suicídio recorrentes, né? Apesar da ideação suicida ser comum no TEPT simples e no TEPT complexo, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Instabilidade emocional com reatividade acentuada do humor. Então, aqui marcamos que a paciente tem, né? Episódios breves de disforia, irritabilidade ou ansiedade, sentimentos crônicos de vazio, sensação contínua de vazio, incompletude ou falta de sentido. Raiva intensa ou dificuldade importante para controlá-la, explosões frequentes de raiva, irritabilidade acentuada ou conflitos físicos. Esse sentimento crônico de vazio é muito específico do transtorno da personalidade borderline. Essa coisa da incompletude, da falta de sentido. No TEPT complexo, a gente não vê muito isso. Isso é outro critério diagnóstico, né, que ajuda a distinguir um do outro. Pensamento paranoide transitório relacionado ao estresse ou sintomas dissociativos importantes. Aí também marcou que não. Aqui, ela apresenta 4,
na nossa hipótese, né, 4 de 5 no mínimo. Então, aparentemente, né, vamos deixar o transtorno da personalidade borderline de stand-by, né, não preencheu todos os critérios. Apesar de ter 2 critérios aqui que são muito específicos para diferenciar transtorno da personalidade borderline de TEPT complexo. Tanto o sentimento crônico de vazio, quanto esforços intensos para evitar abandono real ou presumido, ajudam muito a identificar se é borderline ou TEPT complexo, ou se tem comorbidade, então eu incluo os 2. Mas como ela só marcou 4 de 5, ela não preenche totalmente, né? Ela tem alguns traços de personalidade borderline, mas não preenche completamente. Aí aqui eu já excluí, né, porque tem essa opção aqui de você avaliar, né, de que você avaliou e que o transtorno não preenche os critérios, ou então de hipótese excluída já de uma vez. Então, eu excluí aqui algumas hipóteses já de antemão, né? Então, paranoide, esquizoide, esquizotípica, antissocial, histriônica, narcisista, evitativa, são transtornos que eu nem vou avaliar porque a paciente não demonstra ter nenhum deles, né? Então, não vou nem olhar os critérios caso a caso, né? Transtorno da personalidade dependente pode ser que sim. Então, até marquei aqui deixei aqui para avaliar depois. Transtorno de ansiedade. A gente também precisa avaliar pelas queixas dela, né? Então, vamos avaliar aqui. E a gente também precisa fazer o diagnóstico diferencial, né, de TEPT complexo ou de TEPT como ansiedade generalizada, identificando muito bem qual a preocupação, se a preocupação está ligada ao conteúdo traumático ou é uma preocupação generalizada com vários aspectos da vida, né? Então, aqui ela marcou positivo para apreensão generalizada, sensação difusa e persistente de que algo ruim pode acontecer, não vinculada a uma situação ou objeto específico. Então, marcou positivo. Preocupação excessiva e difícil de controlar sobre vários eventos ou atividades cotidianas. Marcou também como positivo. Tensão muscular ou agitação motora, sensação de estar tenso, retesado ou incapaz de relaxar. Hiperatividade autonômica simpática, sudorese, tremores, palpitações, taquicardia, boca seca ou tonturas, aí não marcou. Sensação subjetiva de nervosismo, tensão interna, estar no limite, ela, né, se identifica com isso. Dificuldade de concentração, mente em branco, atenção facilmente desviada também. Mas vocês veem que tudo isso aqui pode ser devido ao TEPT, né? Por exemplo, dificuldade de concentração, mente em branco ou atenção desviada, se a pessoa está lembrando constantemente do evento traumático, pode ser que essa dificuldade de concentração seja por isso. Se ela não dormiu à noite, teve pesadelos, né, teve dificuldade para dormir, no dia seguinte é natural que ela tenha dificuldade de concentração. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no diagnóstico diferencial. Não é porque tem o sintoma que a gente vai marcar depois lá na hipótese de que é exatamente aquilo, né? Ela tem dificuldade de concentração, mente em branco, atenção facilmente desviada? Tem, mas é uma hipótese que seja ansiedade generalizada, mas eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Irritabilidade persistente, ela também tem. Perturbação do sono, ela também tem. Dificuldade em adormecer ou manter o sono não reparador. A preocupação noturna impede o relaxamento necessário para dormir, despertares frequentes com ruminação ou sono superficial ou inquieto. Então, ela tem a perturbação do sono, né, claro. Fatigabilidade, cansaço físico ou mental persistente associado à ansiedade crônica.
Então, a hiperativação autonômica contínua e esforço de controlar a preocupação esgotam os recursos energéticos da pessoa. Então, na minha avaliação clínica, apesar de ela preencher todos os critérios aqui para ansiedade generalizada, eu deixaria o transtorno de ansiedade generalizada em stand-by também, né? 4 sessões ainda é pouco tempo para avaliar, e tudo indica que, cessando o TEPT, que esses sintomas da ansiedade generalizada, que parecem ser de ansiedade generalizada, também diminuam. Se não diminuir, aí sim eu posso tratar o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem que ver qual é o transtorno nuclear, né, aquele transtorno primário, e quais transtornos são secundários. Aí eu posso fazer diagnóstico diferencial com transtorno de pânico, por exemplo, se ela sentir um desconforto imenso quando está lembrando do trauma, né? Eu tenho que diferenciar de um ataque de pânico e do transtorno do pânico em si. Transtorno depressivo maior. Eu não vou ler aqui os critérios para depressão, mas ela preencheu todos, quase todos, né? Que dificuldade de concentração com certeza apresenta. Sentimento de desesperança também. Ideação suicida, depois vocês vão ver que ela chegou a marcar na escala, então também apresenta. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu também posso fazer o diagnóstico diferencial de TEPT com um toque, diferenciando as obsessões das lembranças intrusivas do TEPT, né? Então, são coisas diferentes. As obsessões geralmente não, né? São sempre acompanhadas das compulsões, né? No TEPT a gente não tem compulsão, e são relacionadas a conteúdos específicos, né? Não relacionadas ao trauma, né? Se o paciente está tendo lembranças do trauma e ele tem a evitação, né? A evitação daquilo não é uma compulsão, é uma evitação da memória traumática. Eu posso fazer também um diagnóstico diferencial com transtorno bipolar, seja do tipo 1, seja do tipo 2. Por quê? Porque tem irritabilidade, né? Tem alguns sintomas de humor aí importantes que a gente pode investigar. Não cheguei a colocar no caso, mas pode investigar se tem comorbidade. Aqui são os transtornos dissociativos também, que são importantes de pesquisar. Se tem amnésia dissociativa, se tem transtorno da despersonalização ou desrealização, porque ela tem flashback, né? Então, é flashback do TEPT complexo e do TEPT, ou é transtorno de despersonalização e desrealização, né? Então, se é amplo, né, se não está relacionado ao evento traumático em si, aí pode ser transtorno de despersonalização e desrealização. Também faço diagnóstico diferencial com esquizofrenia, por exemplo, porque você, no flashback, né, como a pessoa acha que está acontecendo de novo, então ela ouve, ela sente cheiro, ela sente dor que ela sentiu no dia do evento traumático. Então, eu posso confundir com esquizofrenia, né? Será que ela está tendo alucinação, está tendo algum delírio, ilusão? Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Aqui são os transtornos relacionados a substâncias, a gente também faz, né, o diagnóstico diferencial, porque é muito comum o TEPT recorrer a alguma substância como mecanismo de evitação, né, para diminuir a ansiedade, para diminuir o sofrimento significativo ali gerado pelo transtorno, tem a ingestão de álcool ou de outras drogas.
Se tem queixas de concentração, né? Eu também vou fazer o diagnóstico diferencial com TDAH, então aquela queixa ali é devido à lembrança do trauma que está tomando a atenção da pessoa, ou tem TDAH, ou tem comorbidade também, pode ser que tenha comorbidade. E transtorno do espectro autista também é importante fazer a diferenciação. Aqui vem os transtornos do sono e vigília. Então, tem transtorno de insônia crônica e tem o específico de transtorno do pesadelo, que aqui não está marcado, mas com certeza ela tem. Depois, se vocês quiserem ver os critérios, né, para transtorno do pesadelo, ela preencheria. Então, aqui terminamos o diagnóstico diferencial, né, dos transtornos. Aí tem aqui a opção de ir para escalas, né? Então, no caso, essa paciente, ela preencheu a escala de lista de verificação de eventos de vida, que é uma escala de eventos traumáticos, né? Que eventos traumáticos a pessoa teve ao longo da vida. Lista de verificação do TEPT, que avalia a gravidade do TEPT, né? Então, ela preencheu também essa escala. E o questionário internacional de trauma, que é de TEPT complexo. Então, ela também preencheu, vocês vão ver o resultado nas hipóteses diagnósticas. Ela também preencheu o questionário de saúde do paciente, que é de depressão, e a escala de ansiedade generalizada, H de 7. Então, mas tem outras escalas aqui que ela poderia preencher. O toque não faria sentido enviar para ela, TDAH, só se tivesse uma dúvida, né, muito forte de TDAH. Aqui eu adicionei também o Big Five, né, que é de personalidade. E tem o questionário de esquemas de Young, de 90 itens, que é a versão breve, que também ela preencheu. Então, vou voltar aqui, agora para conceitualização. Que horas são? 9h20. Eu vou mostrar para vocês só a conceitualização da terapia cognitiva. Mas tem também na plataforma a conceitualização da terapia do esquema. Então, se vocês clicarem aqui, editar conceitualização, vocês vão ver toda a conceitualização da terapia do esquema para essa paciente. Então, a conceitualização da terapia cognitiva, vamos lá. Aqui tem todos os campos para vocês preencherem os campos importantes da conceitualização da terapia cognitiva. Então, o primeiro, apresentação e queixas principais. Vocês já conhecem, né, a paciente e as queixas vocês já sabem. Dados relevantes da infância ou fatores predisponentes. Fatores predisponentes é que predispõem ao sofrimento ou aos transtornos atuais. Então, aqui, a paciente cresceu em uma família com histórico de alcoolismo paterno e presença de violência doméstica. Então, são fatores predisponentes importantes, né? A mãe era sempre triste. E Amy aprendeu desde cedo a não incomodar. Então, aquela criança que provavelmente não teve as necessidades emocionais atendidas porque não incomodava. Se não incomodava, também ninguém não pedia, né? Não solicitava carinho, atenção, né? Foi responsabilizada pelo cuidado dos irmãos mais novos durante a adolescência. Primeiro relacionamento afetivo significativo aos 19 anos, marcado por controle e ciúmes do parceiro. Casou-se aos 24 anos, o relacionamento foi progressivamente se tornando controlador e violento ao longo de 11 anos. Então, esses são os dados relevantes da infância, os fatores predisponentes que predispuseram para o episódio de TEPT complexo atual. Eventos adversos ou traumas.
Então, aqui tem a instrução, né? Inclua eventos traumáticos, perdas significativas, abuso, negligência, acidentes, violência ou situações de ameaça à integridade física ou emocional ao longo da vida. Então, tem sempre o campo, né? E a instrução para ajudar vocês a preencher. Então, exposição à violência intrafamiliar na infância, né? Foi um evento traumático, né? Violência física entre os pais, humilhações verbais, parentalização precoce na adolescência, né? Ela que cuidava dos irmãos, 2 relacionamentos afetivos controladores antes do casamento, relacionamento conjugal abusivo de 11 anos, com agressões físicas, isolamento social progressivo e controle financeiro, episódio de agressão grave há 8 meses, com lesões físicas, que precipitou a separação e o pedido de medida protetiva. Processo judicial em curso, guarda dos filhos. Os padrões relacionais, né? Então, como a paciente se relaciona com figuras significativas, inclua padrões de apego, conflitos interpessoais, dinâmicas familiares, relacionamentos repetidos que impactam o funcionamento. Então, ela tem um padrão de hipervigilância em relações afetivas, dificuldade de confiar nos outros, mesmo em contextos objetivamente seguros, tende a antecipar a rejeição e o abandono. Com os filhos, alterna entre superproteção ansiosa e irritabilidade, relata culpa intensa por isso, com uma autocrítica muito grave. Com colegas de trabalho, acaba mantendo distância emocional funcional, recusa pedidos de ajuda, apresenta dificuldades em estabelecer limites, sem culpa e padrão de autossuficiência excessiva. Contextos de desenvolvimento. Condições do ambiente em que o paciente cresceu, né? Como que era a estrutura familiar, o nível socioeconômico, a escola, a comunidade, outros fatores ambientais relevantes para a formação das crianças. Então, ambiente familiar cronicamente instável na infância, com privação emocional e exposição contínua a conflitos violentos. Ausência de figura de apego seguro, pai imprevisível e violento, mãe deprimida e indisponível emocionalmente. Desenvolvimento da adolescência marcado por responsabilização precoce. Socialização em contexto que naturalizava a submissão feminina e a permanência no casamento a qualquer custo. Então, era esse o contexto em que ela cresceu. Esses aspectos aqui não tem na conceitualização de Beck, eu que acrescentei, porque na conceitualização só tem esse daqui, né? Dados relevantes da infância ou fatores predisponentes. Como a gente precisa incluir eventos adversos e traumas, padrões relacionais, contextos de desenvolvimento, fatores socioculturais, estresse de minorias, dentro da história do desenvolvimento ou dos fatores predisponentes, eu coloquei os tópicos separados também para ajudar e para não esquecer de nada, né? Fatores socioculturais. Cresceu em contexto de normalização da violência doméstica. Assim é toda a família, né? Pressão religiosa e familiar para manter o casamento para o bem dos filhos. Estigma percebido em relação à separação e ao papel da família desestruturada. Então, o quanto ela seria percebida se separasse, né? Rede de apoio social fragmentada pelo isolamento sistemático promovido pelo ex-cônjuge durante o casamento, que acontece muito em relacionamentos abusivos, né? Esse isolamento da pessoa. Sobrecarga financeira e operacional como mãe solo após a separação. Estresse de minorias. Aí aqui tem a explicação do que é o estresse de minorias, né? É uma carga de estresse crônico vivenciada por grupos estigmatizados. Então, você deve avaliar o quê? O preconceito, a discriminação, racismo, homofobia, transfobia e ambiente hostil, e seu impacto na saúde mental e na identidade. Então, inclui LGBTQIA+, grupos étnico-raciais, pessoas com deficiência, entre outros. Então, no caso dela, ela é uma mulher em contexto de violência de gênero estrutural. Relata episódios em que foi desacreditada pela polícia ao registrar a ocorrência. Ah, mas ele parecia tão calmo, né? Como assim você está fazendo o BO dele? Sobrecarga desproporcional de cuidado atribuída culturalmente à mulher.
Então, sobrecarga, né, com o trabalho, com filhos, depois o processo judicial, a reconstrução financeira após a separação, sem rede de suporte adequada. A gente não pode deixar de investigar os fatores protetores, né? Então, inteligência verbal elevada, com boa capacidade de insight e de análise crítica da própria história, vínculo afetivo forte com os filhos, como motivação central para o tratamento, então preciso me cuidar por eles. Emprego estável, com reconhecimento profissional, então isso é um bom ponto. Rede de apoio em reconstrução, então ela voltou a ter contato, né, com a irmã e com algumas colegas de trabalho. Motivação genuína para a psicoterapia, buscou ajuda de forma ativa após o encaminhamento. Aí vamos para as crenças nucleares, né? Eu não sou segura, né? Eu não estou segura. Eu não mereço ser bem tratada, né? Eu sou indigna. O mundo é perigoso. As pessoas são fundamentalmente não confiáveis. Então, são as crenças nucleares. As crenças intermediárias, que são aquelas, né? Sei, então, ou então tenho que, né? Se eu demonstrar fraqueza, serei aproveitada, né? Serei passada para trás, né? Serei aqui está uma palavra não muito boa. Depois eu vou substituir essa palavra. Devo estar sempre em alerta para me proteger. Então, tenho que estar sempre em alerta para me proteger. Se eu confiar em alguém, serei traída mais cedo ou mais tarde. Se as pessoas me conhecerem de verdade, vão me abandonar ou me machucar. Não posso pedir ajuda, isso me torna vulnerável e alvo. Se eu perder o controle, coisas ruins acontecem. Então, essas são as crenças intermediárias. E os pensamentos automáticos que ela registrou. Isso nunca vai melhorar. Sou uma péssima mãe quando perco a paciência com eles. Ele me destruiu para sempre. Ninguém vai me acreditar. Qualquer barulho alto pode ser ele. Eu deveria ter saído antes, que é um pensamento automático muito comum em vítimas de violência doméstica ou violência contra a mulher, né? Sou fraca por ter ficado tanto tempo. Estratégias compensatórias, né? Como que o paciente lida com as crenças nucleares, né? O que ele faz para evitar, para lidar, para não deixar as crenças nucleares serem ativadas. Hipervigilância constante, verificação repetida de janelas, portas e mensagens, né, com medo do ex aparecer. Evitação sistemática de situações, ruas, músicas e cheiros que remetem ao ex-cônjuge, que ela não quer lembrar da agressão. Supressão emocional e intelectualização como mecanismo de controle da angústia. Isolamento social como proteção contra novas ameaças. Se dedicar muito ao trabalho, né, como estratégia de evitação afetiva e prova de valor pessoal. Fatores precipitantes ou desencadeantes. Então, dado tudo isso, né, todo o contexto dela de história de vida, o que precipitou o episódio atual? Foi o episódio de violência, esse está bem marcado, né? Esse episódio de violência grave há 8 meses, com lesões físicas documentadas, separação compulsória, mudança de residência, processo judicial em curso com ameaças veladas do ex, dificuldades financeiras pós-separação, perda do segundo salário, despesas jurídicas. Quais são os fatores que mantêm os problemas atuais? Então, fatores de manutenção. Evitação sistemática de estímulos relacionados ao trauma impede o processamento emocional e a manutenção da atividade do sistema de ameaça. Crenças nucleares negativas reforçadas por interpretações distorcidas dos eventos cotidianos neutros. Então, ajuda a manter, né? Porque as distorções cognitivas fazem isso com as crenças, né? Isolamento social progressivo reduz oportunidades de desconfirmação das crenças. Tanto o isolamento provocado pelo ex-marido, quanto
o isolamento que ela mesma está se colocando agora para evitar lembrar do trauma, né, ou para não se traumatizar novamente. Sobrecarga funcional como mãe solo limita tempo e energia para o autocuidado, então é um fator de manutenção dos problemas, né? Ciclo de irritabilidade, depois culpa, depois autocrítica severa, mais tristeza também dificulta e ajuda a manter o problema. Agora sim, quais são os objetivos terapêuticos? Reduzir os sintomas do TEPT, então pesadelos, hipervigilância, flashbacks, evitação, reestruturação de crenças nucleares de insegurança, indignidade e desconfiança, desenvolvimento de estratégias de regulação emocional adaptativas, reconstrução gradual da rede de apoio social, processamento do luto do relacionamento e ressignificação da experiência traumática, fortalecimento da função parental e redução do ciclo culpa-autocrítica, tratamento integrado do episódio depressivo maior comórbido. Aqui eu vou salvar a conceitualização, vou voltar. Então, a gente já fez, né? O diagnóstico diferencial, já fez as escalas, né? A paciente já preencheu, já fez a conceitualização. Aqui está o resultado das escalas. Então, o PCL-5, por exemplo, deu acima do ponto de corte, o PHQ-9, que é de depressão também, o GAD-7 de ansiedade também. Então, esse gráfico aqui é aquele que eu falei com vocês que dá para ver a evolução do paciente, né? Então, se eu fizer uma nova avaliação aqui e administrar as mesmas escalas, ele vai mostrar a evolução. E aí, agora sim, essa parte que eu acho bem legal, que é a de gerar hipóteses, né? Depois que eu preenchi isso tudo, aí eu clico aqui, gerar hipóteses. Aí eu vou, nessas hipóteses, eu vou selecionar o que faz sentido compor um relatório final, um documento final das hipóteses diagnósticas, né, do que eu estou entendendo do caso do paciente, né? E a gente pode usar esse relatório para uma série de coisas, seja para fazer um laudo, seja para levar o caso para supervisão, seja para entender mesmo melhor o caso e planejar um tratamento, né, mais efetivo. Então, aqui eu vou marcar quais escalas que eu quero que apareçam nesse relatório. Então, elas já foram preenchidas, né? Então, vou só marcar LEC-5, que é de eventos de vida, o PCL-5, que é de gravidade do TEPT, também vou marcar, o ITQ, que é de TEPT complexo, também marquei, o de depressão, também marquei, o de ansiedade também, e o de esquemas de Young. Então, todas essas escalas, o resultado delas vai aparecer lá no relatório. Aí, dos transtornos que a gente avaliou. Então, aqui, como eu falei com vocês, o relatório não permite que eu clique no TEPT, porque TEPT-C tá como hipótese também. Então, assim, ó, englobado pelo TEPT-C, CID-11, omitido do relatório automaticamente. Então, quando tem TEPT-C, naturalmente, a gente não vai marcar TEPT comum. Então, aqui pulo, né? Mas eu vou marcar aqui o transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem todos os critérios preenchidos, ó, tá verdinho, e eu já avaliei que todos esses critérios ela preenche. O transtorno de ansiedade generalizada, pensando clinicamente, eu não vou marcar aqui para entrar no relatório. Eu vou deixar como uma hipótese stand-by, que eu vou avaliar ao longo do tempo. Então, mesmo que tenha preenchido todos os critérios para TAG, eu não vou marcar aqui. O transtorno depressivo maior, eu já vou marcar, porque a comorbidade com TEPT é muito grande e ela preenche todos os critérios e tem critérios que não são explicados pelo TEPT, sim pela depressão. Então, vou marcar. O transtorno da personalidade borderline, ela não preencheu todos os critérios,
mas eu também vou deixar de stand-by, porque a gente está conhecendo a paciente ainda é a quarta sessão, né? Então não dá nem para marcar, até dá para marcar, mas lá vai estar só que foi avaliado, mas que não preenche. Mas eu nem vou marcar aqui, vou deixar só os que são hipóteses mais concretas. Aqui tem os dados socioculturais que eu preenchi do paciente. E aí eu posso compor o relatório com esses dados socioculturais que são importantes. Eu posso selecionar quais dados que eu quero que entre ou selecionar todos. Aí eu vou selecionar todos. E a conceitualização clínica. Eu vou selecionar todos também, né? Eu falei com vocês que eu não ia dar tempo de falar sobre a terapia do esquema, mas lá na plataforma tem a conceitualização da terapia do esquema. Quem gostar de terapia do esquema ou tiver curiosidade, pode ir lá para ver como está feito, né? E aí agora a mágica acontece, vai gerar o relatório. É um relatório bem completo, né? Porque eu selecionei vários contextos. Então, tem o contexto sociocultural e de saúde. Aí aqui tem a conceitualização da terapia cognitiva de Beck que eu preenchi. Tem a conceitualização da terapia do esquema, né, que não deu tempo de falar. E aí aqui todas as necessidades emocionais explicadas, né? Por que que essa necessidade emocional não foi atendida, qual foi a origem, né, disso. Tem os modos também explicados, né? Como que é o modo criança, como que é o modo criança raivosa, protetor desligado, pai e mãe punitivo. E aí tem o questionário de esquema também, né? Corroborando a avaliação da conceitualização de esquemas. Então, ela preencheu alguns, maior que 4, né? Então, tem alguns esquemas bem ativados. E as escalas administradas. A Alex 5, que é aquela lista de eventos de vida, né? É importante para a gente ver quantos eventos traumáticos e quais tipos de eventos traumáticos a pessoa teve ao longo da vida. No caso de vivência direta, ela marcou 3, testemunho presencial marcou 1, e aqui tem especificado quais foram, né? Agressão física, assédio, né? Qualquer outra experiência muito estressante. E as hipóteses diagnósticas. TEPT complexo, né? De acordo com a CID-11, então, de acordo com os critérios aqui que a gente marcou, e com corroboração da escala psicométrica que a gente preencheu. Então, tem duplamente, né, chance de ter realmente TEPT complexo, porque preencheu na escala e preencheu nos critérios que eu avaliei. Transtorno depressivo maior, a mesma coisa, critérios preenchidos e corroboração por escala psicométrica. Transtorno de ansiedade generalizada, aqui está indicado pela escala, que eu marquei para entrar, mas lembra que eu tirei, né, o transtorno de ansiedade generalizada como hipótese, vou deixar ele de stand-by, apesar da escala ter dado acima do ponto de corte. Avaliados, mas que não preenchem os critérios, né? Foram esses, hipóteses excluídas do diagnóstico diferencial foram essas. E no final tem um aviso importante, né? Que a plataforma é uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Os resultados apresentados são gerados algoritmicamente, com base nos sintomas e critérios assinalados durante o protocolo de avaliação, em conformidade principalmente com a CID-11, e a decisão diagnóstica final deve ser baseada em uma avaliação clínica completa, considerando o histórico do paciente, o contexto de vida, o julgamento clínico do profissional e da equipe responsável pelo atendimento. A gente já passou um pouquinho aqui do horário, mas eu vou mostrar só para vocês a conceitualização de A, para a gente ver o plano de tratamento mais estruturadinho. Tem a opção também de você gerar uma conceitualização da inteligência artificial.
ela vai pegar todos os dados que você coletou, né, e registrou, e vai gerar uma conceitualização cognitiva baseada nesses dados e na literatura para transtornos, para esses transtornos que a gente está avaliando e para o tratamento desses transtornos. Então, vamos colocar aqui, porque como a conceitualização já foi feita, eu vou clicar aqui, ver conceitualização. Aí eu posso exportar para o Word, né? Se eu clicar aqui, exportar docx, posso exportar para o Word, mas ela já está salva na minha ficha do paciente. Então, aqui tem a identificação, mas eu vou pular logo para o plano de tratamento. Então, tem a formulação de Beck, a formulação dos esquemas de Young. Aqui, objetivos terapêuticos e plano de tratamento. Dado o diagnóstico confirmado de TEPT complexo pela CID-11, o protocolo de primeira linha indicado é o STER-NT, que é o treinamento de habilidades em regulação afetiva e interpessoal, seguido da terapia narrativa da Cloitre, né, da Marilene Cloitre, de 2020, é um livro de 2020. Ele foi desenvolvido especificamente para sobreviventes de trauma interpessoal crônico com perturbação da organização do self. Esse protocolo eu traduzi no meu doutorado e administrei em algumas mulheres com TEPT complexo. A abordagem faseada é mandatória neste caso. A dissociação leve, a desregulação afetiva significativa, o histórico de múltiplos traumas contraindica o início imediato de processamento da memória, sem estabilização prévia de habilidades regulatórias. Então, isso é muito importante no tratamento do TEPT complexo. A gente vai avaliar se tem dissociação, então, mesmo que leve, se tem uma desregulação afetiva significativa que precisa de uma estabilização antes, se tem histórico de múltiplos traumas, isso também acaba agravando mais o caso. Então, começar logo com o processamento da memória traumática, que é expor o paciente ao tratamento, né, que é focado no trauma mesmo, que é o tratamento com mais evidência para TEPT, é contraindicado. Eu vou primeiro fazer uma fase de estabilização. Nessa fase de estabilização, que é a fase STER, no protocolo é de sessões 1 a 8, mas lembrando que na vida real pode ser sessão de 1 a 8, sessão de 1 a 20, pode durar um ano, né, depende do paciente. A gente vai fazer psicoeducação sobre TEPT-C e sobre a perturbação da organização do self, como consequências compreensíveis do trauma interpessoal crônico, não como falhas de caráter. Depois, identificação e diferenciação emocional com precisão. Então, nomear os sentimentos, né? Vergonha, medo, raiva, tristeza, como sinais distintos. Regulação emocional, então, grau de sensorial, né? Aterramento, né? Técnica 5, 4, 3, 2, 1, né? Respiração diafragmática, ação oposta à emoção, expansão da janela de tolerância, todas são técnicas que são treinadas nesse protocolo, né? Habilidades interpessoais adaptativas, então uma comunicação assertiva de necessidades, estabelecimento de limites sem culpa, identificação de relacionamentos seguros. O estabelecimento da aliança terapêutica deve ser conduzido com cautela especial. M tem histórico de vínculos de cuidado que falharam sistematicamente. Então, a relação terapêutica será ela mesma campo de trabalho implícito e campo de desconfirmação gradual dos esquemas iniciais desadaptativos relacionais. Então, a relação terapêutica como mecanismo ali de mudança. Depois vem a fase da terapia narrativa, né, que são as sessões de 9 a 16. Introduzirá o processamento das memórias traumáticas por meio da construção de uma narrativa autobiográfica coerente e menos fragmentada. Então, aqui a gente pode fazer terapia de exposição mesmo, clássica.
E aí, por último, né, em paralelo à abordagem do trauma, o transtorno depressivo maior será abordado desde as primeiras sessões, por meio de ativação comportamental, conforme o manual clínico do Barlow, monitoramento de atividades e humor, identificação de padrões de evitação passiva, então, inatividade, isolamento, né, programação gradual de atividades alinhadas aos valores, né, valores, né, de função materna, da vida profissional, da reconstrução da rede social. A lógica da ativação comportamental é especialmente relevante aqui, né, o ciclo de extinção de reforçadores, né, evitação mais depressão, é agravado pelo isolamento social pós-separação e pela sobrecarga funcional. A terapia do esquema será integrada progressivamente para o trabalho dos AIDS de privação emocional, desconfiança e abuso, defectividade e vergonha e postura punitiva, com ênfase em técnicas de reparentalização limitada do modo criança vulnerável e reestruturação do pai punitivo interiorizado. Você vê que propõe um plano de tratamento bem que abarca, né, todos os problemas da paciente. Até mesmo a insônia, né? A insônia presente como insônia de manutenção, com pesadelos recorrentes, será abordada com elementos do protocolo TCC-I, que é TCC para insônia, né? Então, higiene do sono, controle de estímulos e psicoeducação sobre a arquitetura do sono, articulados com o trabalho de regulação emocional da fase externa. Então, você vê que ele articula, né, o trabalho para insônia com o trabalho lá da fase de estabilização. A avaliação de indicação de farmacoterapia adjunta será realizada em coordenação com o psiquiatra, especialmente para o componente depressivo, moderadamente grave, né? Então, PHQ-9 igual a 17. E para suporte à regulação emocional durante a fase externa. O monitoramento de progresso será realizado com a readministração das escalas. E aqui tem os objetivos terapêuticos específicos em ordem de prioridade que a gente já viu lá no prontuário, né? Só que aqui está mais explicado, né? Reconstrução gradual da rede de apoio social, processo de luto pelo relacionamento abusivo, né, pelas perdas do casamento, é reconhecido como parte integrante da integração e não como sinal de fracasso do processo. Aí tem a nota, né, que o rascunho foi gerado com auxílio de inteligência artificial a partir dos dados clínicos registrados. Documento de uso interno, sujeito à revisão e validação pelo profissional responsável. Não substitui o julgamento clínico especializado. Então, tudo que está aqui foi baseado em referências, né, que eu fui adicionando, mas ainda assim, pode ser que a inteligência artificial não vá indicar algum tratamento que faça sentido ou que a ordem, né, faça sentido. Então, a gente tem sempre que ter o nosso julgamento clínico, que é o mais importante, né? Aqui funciona como um apoio para casos difíceis, né, para estruturação do nosso trabalho clínico. É uma outra opção, né? Então, é isso aqui. Aí, voltando, vocês podem testar, então, a trama clínica, clicando, né, nesse link que eu compartilhei com vocês, né, é DSM. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp. Ou eu mando de novo aqui. Aqui. Vocês podem testar nesse link. Aí testa por 14 dias. E vocês podem também entrar no site da minha clínica, que é o cbtpe.com.br, e aí ver os serviços que a gente está oferecendo, né, psicoterapia online, tem os cursos que eu ofereço,
supervisão para psicólogos, consultoria, tem a clínica ampliada, né, que a gente tem psicólogas atendendo, além de mim, para vários tipos de transtornos, né? Então, para se cadastrar, é só clicar aqui em cadastrar interesse. Funciona como se fosse uma clínica social, a clínica ampliada. E tem os cursos e ferramentas. No dia 9 de maio vai ter a imersão clínica em trauma, que é uma imersão de 8 da manhã até 1 da tarde. A gente vai falar sobre, mais especificamente, diagnóstico diferencial do TEPT complexo, depois o tratamento do TEPT complexo, e no final vai ter uma oficina prática de como fazer a exposição prolongada. Então, o preço está R$ 47,00 só. Se vocês quiserem garantir a vaga, eu vou... Aí tem o curso de exposição prolongada para TEPT, que são 12 horas de curso, que está gravado já, por 597 à vista, ou 12 de 61,74. E tem o curso completo de trauma complexo, né, do diagnóstico ao tratamento. São 18 horas de curso, gravado também, por 1.197 ou 12 de 123,80. E a ferramenta clínica, que é a trama clínica, que vocês conheceram hoje através desse estudo de caso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Quase 10 horas, véspera de feriado, guerreiros. Muito obrigada mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, Maria. Acho que ninguém tem dúvida, né? Que não colocaram no chat. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode colocar lá no grupo. Eu vou disponibilizar a aula também, para quem não conseguiu assistir. E é isso, então. Boa noite para vocês. Ah, não, véspera de feriado é só no Rio, gente. Eu estou falando aqui que é véspera de feriado, mas isso é só no Rio. Amanhã é dia de São Jorge no Rio e é feriado. Então, muito obrigada pela presença. Até a próxima aula, que deve ser daqui a 14 dias. Aí eu deixo marcado lá no, no grupo. Se vocês tiverem também sugestão de tema de aula, pode colocar lá. Obrigada, Giovana. Boa noite. E me despeço de vocês, então. Tchauzinho.